Vamos lá, meu filho. Vai ter. Então, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Diego, sou técnico do laboratório lá em Cabedelo, né? Tem algumas pessoas hoje de manhã que fez essa apresentação, né? Estou compondo a CNS, que é a Comissão Nacional de Supervisão, que discute dentro do sindicato a reestruturação do plano de carreira, né, que está divulgado já no site do Sinasec, com a reestruturação que a gente fez de todos os cargos, né? Você pegar a lei para se sentar e todos eles a gente passou, né? Foram 2 reuniões presenciais, 2 finais de semana de trabalhos intensos, né? E a gente compilou, antes da última plenária, esse documento aqui que vou passar para vocês. Mas antes, né? Algumas questões, né? Gostei que você tenha esquecido de citar a situação dos técnicos aqui, né? Mas a situação que a gente está de vulnerabilidade é extrema, né? Temos alguns técnicos aqui. Na ativa, tem algumas vezes que pediram a revogação, que a gente está pedindo a revogação que proíbe concursos e extingue alguns cargos, né? Isso aí tem uma relação direta também com o nosso fazer, que a gente vai conseguir contratar e tudo mais nesse governo, né? Então, se permanecer assim. Sobre a citação que estava aqui na apresentação do Tais da Luta, que é a citação do Brescia Pereira, né? Olha o bom que ele falou na vida. Se a gente for lembrar quem foi o Brescia Pereira, vocês sabem quem é o Brescia Pereira, gente? Que foi um ministro, né? Do Fernando Henrique, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Plano Brescia, né? O plano Brescia, que é o claro, enfim, então o Brescia Pereira, ele tem alguns artigos publicados até no Cielo, estava até vendo aqui, fui dar uma pesquisada também algumas coisas, como a modernidade neoliberal, a reforma do Estado dos anos 90, lógica e mecanismo de controle, né, que é um próprio documento do Ministério na época, né, então, naquele período a gente vivenciou um período de políticas neoliberais, de austeridade no serviço público, né, e que acho que não dialoga muito com o ambiente sindical, porque o neoliberalismo está prevendo um Estado mínimo, né? Ele prevê participação cada vez menor do Estado na sociedade, na vida das pessoas, e não garante os direitos da Constituição lá de 88, né? Então, só um comentário mesmo, né? Aí nessa proposta aqui da CNS que eu trouxe para vocês, tem uns princípios e diretrizes sobre a carreira que nós desse debate. Isso aqui está no documento, né? Que são esses princípios e diretrizes que são... Vou ler eles aqui para vocês, tá? E a gente vai dialogando, né? O primeiro deles é a valorização do piso da tabela salarial dentro de uma malha salarial equalizada com manutenção com diferença constante e linear, bem como a aproximação entre o piso e o teto da tabela, de uma forma mais estruturada do que temos hoje. Valorização do vencimento básico, buscando a linha única do contra-cheque e a manutenção da paridade entre ativos e aposentados. Quanta linha tem hoje? No contra-cheque a gente não sei dizer. Uma só. Eu não entendi essa. Hoje só tem uma. Como é que vocês estão buscando uma linha que já existe? Mas tudo bem, vamos lá. Não há política de gratificações, é esse outro ponto, né? E a gente, no trabalho da CNS, já pensou em deixar colocado que a gente seria contrário a qualquer proposta de gratificação que estava surgindo aí de maneira inicial naquela época, né? Que privilegiem de forma diferente os ativos e os aposentados, como foi mostrado aqui, esses dados que não vai ser incorporados à aposentadoria de forma integral, né? Só com 80% no máximo. A equiparação do piso da tabela salarial com a média das remunerações de outras categorias do Serviço Público Federal da área da educação, ciência e tecnologia, né? Vai ter a tabela mais rápida que eu vou mostrar para vocês. Reparação das perdas inflacionárias do período de 2010 a 2022, que é um cálculo que foi feito pelo Davi, que ele apresentou lá nas plenárias, e esse cálculo ele é de 62,29%, né? Então, a gente queria que o governo pagasse o mesmo salário que ele pagava em 2010. Garantia da realização do processo de formação continuada para os integrantes da carreira,
a partir da normalização e políticas de incentivo da rede, né, do governo federal. Reestruturação da carreira, buscando a racionalização dos cargos existentes, reduzindo o número de cargos, aglutinando-os por tipo e funções executadas, bem como a extinção daqueles que não fazem mais sentido existir. Essa discussão ela existiu no Sinasef, né, pelo companheiro Aliomar, que era da CNS anterior, mas o governo nunca chegou a receber a gente e a gente pegou alguns estudos já dele, analisou novamente o PCCETA e fez essa reestruturação. Né? Então essa racionalização está disponível no site da CNS, que tem todos os cargos que a gente vai aglutinar, outros a gente vai mudar o nível de exigência, que era o nível médio, para um nível superior, de um nível fundamental para um nível médio, né? Porque em alguns casos a gente pede um nível fundamental incompleto lá no PCCETA, se for observar, né? Isso aí é incompatível com o serviço público que a gente considera hoje em dia. Né? Em relação a isso aí, Diego, a Lídia, no nosso grupo, que analisou o documento, a gente é muito de acordo com o trabalho que vocês fizeram, ela só encontrou alguns termos, palavras assim, que pode gerar dúvida lá, acho que ela vai falar com vocês, mostrar, mas assim, o trabalho que vocês fizeram foi bom. Porque a gente começou a fazer esse trabalho a partir da tabela, e sim a partir da descrição, do entendimento, acho que histórico e político, né? Como você sempre fala, que o Sinasef defende uma posição histórica, né, e que talvez não dialogue com esse mundo moderno, né? Como você fala, né? Então, em alguns pontos eu vejo verdade nisso, né? Porque já tem algumas décadas, né, da fundação do PCCETA, mas eu não vejo que a retirada desse nosso cargo, desse plano de cargos e carreiras seja algo bom para a gente, ou de transformação para 3 níveis, algo que tem que ser estudado por mais tempo para se propor ao governo, porque a gente está discutindo a carreira para apresentar o governo para 2024. Né? Então, para 2024 a gente pensou o que a gente vai fazer para apresentar. Né? Então, a gente pensou essa questão dos 3 níveis, está discutido também em outras entidades, mas a gente permaneceu nos 16 níveis e nos 4 lá de capacitação para cada um dos cargos. Né? E decidimos fazer esse reajuste no piso. Né? Então, aqui... Como foi o que eu falei? Eu passei 40 minutos, né? Mas não falando de nível de capacitação, redução do piso, previdência. É complicado você citar, velho. Então aqui tem esse estudo que foi apresentado na plenária, né? E as perdas salariais chegam a 62,29. A gente fez 2 cenários, então nesse documento que está na pasta de vocês aí, vocês devem ter recebido da CNS. Aí vai constar essa proposta que tem os 62,29% do IPCA acumulado nesse tempo, né? E alguns comparativos nessa tabela aqui. A gente tem aqui o PCCETA, né? Que na ativa ele recebe 1.326 e na aposentadoria também, né? A gente utilizou algumas carreiras que tem um fazer próximo da gente ou similar ao da gente, algumas vezes idêntico, né? Então aqui... o A01. porque o A01 na nossa tabela, ele inicia aqui, ó. Um salário de 1.326, né? Está quase, se tem um aumentozinho de R$4 no salário mínimo, vai ficar defasado esse salário, né? De alguns casos existisse alguém entrando nesse nível, porque não entra mais servidor nesse nível desde 2005, quando fundaram o PCCETA, né? Porém, a extinção desses cargos dialoga com a terceirização do serviço público, né, que é algo que acho que o sindicato não deve apoiar, né, e por isso que a gente quer manter e valorizar os níveis A e B. Né? Então, o pessoal da Ciência e Tecnologia na ativa recebe 2.354, quando vai para a aposentadoria, esse nível vai para 1.909. Eu posso ver se com você. Mas todos são nível A1, é o primeiro nível de todas as carreiras. É porque assim, eu não lembro se ciência e tecnologia tem nível fundamental. Só me engano lá é nível médio e nível superior. Se tiver como base aí o nível superior, esse valor de 2.354 ele é só do vencimento básico. Sim. Aí, vai no básico aí. Então comparando só o básico. Aí por que eu falo isso? Porque embaixo tem uma observação. A diferença da remuneração entre ativos e aposentados ocorre devido à política de gratificações, correto? Sim. Mas aquele valor ali é o vencimento básico da ciência e tecnologia. Não está a gratificação. Não, acho que ali já é o salário com vencimento. Não, ciência e tecnologia inicial nível médio é 5 mil reais. A gente pode ver Pode ser nos antigos, essa questão então, da fonte de dados, né? Os antigos que estão aposentados talvez seja, né? Mas se você observar no PCC também tem um salário de 2.584 e quando se aposenta perde cerca de
quase R$500. O pessoal do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Aloysio Teixeira, é quase R$3.000 na ativa, e na aposentadoria ele perde esses valores, né? Devido a gratificações que se acumulam como perdas para eles na aposentadoria, né? Então, o plano geral de cargos também é um valor de R$2.969 e na aposentadoria é um valor menor. Aqui a gente fez uma média desse salário, né? Se o A1 hoje diga 1.326, a gente colocou como tendo um reajuste para essa média dessa que a gente fez aqui para 2.426. Então, aqui tem outras carreiras também, que a gente pescou alguns dentro pela questão dos fazeres que elas têm relação com a gente, né? E a questão do aumento do STEP, né? Então, o aumento do STEP, o STEP hoje é 3,9 e a gente pede o aumento no vencimento básico de 62,9, mais o STEP 5%, ou o aumento que chega quase em torno de 80%, que é para 2.440 e pouco, que eu disse agora, que ele falou? 2.426. Então, a gente não sabe como é que o governo daria, tem essa questão do impacto ser alto, se você dá um STEP desse. Então, ele poderia dar 0,3 no 2024, 0,3 no outro ano, e fazer um acordo para ter um aumento escalonado, né? Ano após ano, para o impacto ser menor, né? Então, no 0,3 ano aqui, a gente quase chega nos 5%. Isso pode ser uma estratégia de negociação, né? Porque isso aqui é uma proposta que foi mandada para as bases discutirem e a partir dela a gente concordar, corroborar, trazer novas ideias, né? Para poder sair daqui com um documento, né? Então, a gente tem essa questão da racionalização, a questão a gente não, por não mudar os níveis de capacitação, só são 4, a gente permanece nos 4, mas a gente quer que o servidor mantenha esse hábito de fazer capacitações e qualificações. A gente não alterou na proposta aqui, como tem na proposta da luta, mais níveis de capacitação, porque é um pedido para 2024. Né? Então, acho que para ter essa reestruturação maior do PCC-TAI, né, deveria ter mais tempo de diálogo, né, entre toda a categoria e não alguma coisa assim, a gente propor algo no primeiro ano do governo que está agora entrando. Né? Aí tem umas tarefas para o próximo período, né, que esse foi lá da plenária, né, que são a formação desses GTs de bases que a gente está fazendo aqui em todos os estados. Né? E aqui eu gostaria de apresentar a vocês esse documento, essa tabela, né? Vocês estão valendo na mão, né? Então, é basicamente isso. A gente retirou um gap que existia do nível D para o nível E, certo? Existiam 9 níveis de diferença. E como o Everton falou, em 2007 houve um movimento no qual os técnicos de nível E tiveram um aumento superior a 100% e em outros níveis tiveram apenas de 15%. Então, essa questão que você menciona que o nível E vai ter um aumento em média de 54% em determinado nível da carreira, é uma equiparação histórica para esses outros níveis que estão ganhando um salário tão baixo. Né? Deixa eu te dar uma informação assim, da criação do PUCS para o PCC-TAI, níveis C e D tiveram 97% de reajuste. De PUCS para o PCC-TAI. 97,89%. O nível E teve no início da carreira 5% e no final menos de 5%. Então isso foi que deu a vazão para a galera de nível E se revoltar. Foi criado o famoso VPC, que não pode ter redução de salário. Então o pessoal passou a receber VPC. Né? Teve uma situação muito complicada para quem era de nível A, porque teve 0% de reajuste. Então os reajustes foram concentrados no nível C e D. Aí em 2017, para corrigir isso, o pessoal faz uma greve forte. Se na ZEF não participou, quem participou foi a Fazenda, e eles quebram a matriz. Aí na quebra da matriz, em 2007 ou 2009, o pessoal tem um percentual de reajuste maior. Mas o fato é, quando você pega de 2004 até 2017, que foi o último ano que teve reajuste, o que o nível D recebeu em início de carreira foi 123% de reajuste. Isso aqui não é acumulado, tá pessoal? É só somando os percentuais. Qual foi esse centavo em 2005? É 2005, eu estou falando 2004, porque de 2004 para 2005 foi implantado o PCC-TAI. E da saída do PUCS para o PCC-TAI teve reajustes salariais. C e D em torno de 90%. Nível E, redução do salário. Está entendendo? Sim. Aí o que acontece? De 2004 para 2017, o nível D teve 123% de reajuste
e o nível E teve 136% de reajuste no início da carreira. No final da carreira, esses reajustes são de 136% para o nível D e de 143% para o nível E. Ou seja, a diferença histórica do último ano do curso para até hoje, do nível E para o nível D, é de 7%. Então, por isso que o pessoal do nível E chiou tanto, com a diferença agora de 54% do reajuste. Tá? Sim. Aí por isso que tem essa confusão. 2007 teve um motivo de existir, que foi o erro de 2005. E agora, por exemplo, desculpa aí, Lobão, não tinha pagador, rapaz, eu ia procurar um papelzinho. Né? Desculpa aí, Diego. Ah, eu vou usar. Sim, então, como a gente está se reunindo lá, né, para quem não entende como funciona lá a CNS, para finalizar aqui, a CNS é uma comissão composta por membros de todos os coletivos do Sinasef, né? Tem o pessoal que é no nível D, o pessoal do nível E, lá, e C também. Então, todo mundo discutiu a carreira não pensando no seu cargo, nem pensando em si, mas pensando numa melhoria salarial para toda a categoria, né? E essa reparação histórica dos níveis que estão mais defasados. Né? Se a gente pegar do nível C, tem um cargo que está podendo fazer concurso, nível D 8 e nível E 30 e poucos cargos, 34 cargos. Né? Então, 82% do PCC está e ele já está proibido de fazer concurso ou extinto. Né? Então a gente tem 18% desses cargos ativos e nessa precarização. Então talvez mexer nessa estrutura, nessa malha, agora pode ser um tiro no pé. Porque eu percebi nas reuniões da FASURA, nas primeiras reuniões dos seminários, lá no começo do ano, que todo o debate está encaminhando para que o PCC está ficando ultrapassado, dá uma carreira já que não serve, né? Então, nas entrelinhas, o que me soou foi isso. Algo que muito me preocupa, que é uma carreira com esses steps, que poucas outras carreiras têm esses steps, que é um benefício muito grande para o servidor. Né? Então, a manutenção do PCC-TAI, né, é essencial. Né? Acho que tem outros projetos para alterações futuras, serão necessárias, né, mas isso é discutido em outro ponto, né? Mais na frente, com mais tempo de discussão, no segundo, terceiro ano do governo, mas para apresentar para a negociação da campanha 2024, que é para quando fecha a lua até agosto, a gente pensou em trabalhar o vencimento básico e o STEP, né? Então, é basicamente isso, né? Qualquer dúvida, estou à disposição para falar. Davi também construiu uma tabela, né? Então vai apresentar aí para a gente, o coletivo qual ele participa, né? Fique à vontade. Pronto, é isso. Obrigado, Diego. Valeu, querido. Obrigado, Diego. Saudade. Pessoal, Eu vou te mandar outro para mim também, que eu estou vocês têm com esse material aí. Tá? Nós não escrevemos mais do que isso, porque o Põe Rosa é parte da CNS e nós reivindicamos muita coisa que a CNS construiu. Tá? Nós somos parte de dois companheiros nossos, um companheiro e uma companheira nossa lá. Quem está usando aqui? Pode ir. Já colocou aqui todos os coletivos, né? Dos lutadores do sindicato, né? Então, o que eu vou apresentar aqui são divergências que eu tenho, que nós temos, tanto para a CNS quanto com os companheiros da Ilutas, né? Mas nós avançamos muito na direção do Tailutas, vou mostrar aqui o quê. Então, eu pedi para eles avançarem na nossa direção para fazer uma propostação. Vamos lá. Qual é a questão que está colocada para a gente? Aí eu vou dar uma divergência muito básica. Por exemplo, o Léo, quando ele fez a exposição, ele colocou: a nossa carreira está seguindo trampolim. Oxalá, tomara que seja assim. Nós somos uma carreira de trabalhadores em educação, que tem lá um nível para pessoas que estão abaixo para fundamental, foi para médio. Né? Então, esse pessoal fundamental e médio, eles são trabalhadores em educação, eles vão se formar aqui. E nós queremos que eles façam outros concursos. Nós queremos que eles avancem. Porque nós não queremos que o cara fique aqui eternamente. Então, esse processo do cara daqui, que é A, que é B, que é C, que é D, ir para uma outra carreira fazendo concurso, nós achamos ótimo. Porque para a gente, o que aconteceu em 82 foi uma conquista. Não permitir, né, a progressão funcional dentro da mesma carreira. Você fazia concurso para gari, depois virava médico do interior. Isso os políticos do interior faziam muito com seus parentes.
Né? Então, para que isso não ocorresse, em 82 foi uma conquista nossa, não permite isso mudança de classe. Né? Então, que a nossa carreira, a carreira PCC-TAI, seja uma carreira em que as pessoas entrem sem formação, de graduação, etc. E aqui é um espaço educacional, ele se forma, inclusive, aqui. Né? E ele joga outra carreira, a gente acha isso positivo. Tá? Em 2005, pessoal, quando a carreira foi constituída, e aí vocês vão entender bem direitinho, ela foi constituída com 5 classes. A classe A, aí aqui exatamente no item, no nível 6, seria a classe B, aí aqui no nível C, não vai dar, né? Deixa eu botar mais para baixo. Continua para baixo. Então deixa eu botar mais para baixo. Tem que ser tudo bem retinho. Quer uma régua? Fica até com vergonha da minha ali agora. Não fazendo criança, passa. Deu caneta preta aqui, ó. Pelo amor de Deus, faça comigo não. Era só que eu queria falar do trás da Fiesta. Pega a preta. De preto, que o primeiro tá pagando. Vamos melhorar. Isso. Mas é fácil entender, que eu vou explicar. Para que esse preciosismo? Não sei o que é que vai ser nem Niemeyer, deve ser o quê? Mas ele tem que ter isso aí. É, eu acho que tem que aprender com isso. Os desenhos estão horríveis, viu? Não, eu queria fazer um criança, vai ser uma bola. Mas deixa eu explicar aí. Tu tem uma coordenação modular. Nível A, nível B, nível C, nível D, nível E. Todos começavam exatamente 25 anos. no nível 6. No nível 6 do A começava o B1. No nível 6 do C começava o C1. E assim ia, 6 e 6. Eu não sabia, confesso que eu não sabia, foi nesse estudo desse que consultando os companheiros que eu soube, que a luta em 2007, que deu um reajuste ao E maior do que os demais, foi uma reivindicação dos sindicatos. Eu não sabia disso. Ou seja, o que aconteceu em 2007? Foram para cima do governo, assim, a carreira PCC-TAI, que quando ela foi fundada, era uma das carreiras mais bonitinhas e bem desenhadas do Serviço Público Federal, com uma linha única, tal, do jeito que a gente queria. O que aconteceu? Essa carreira sofreu, né, com o reajuste, não tendo reajuste, e outras carreiras do Serviço Público Federal, de pessoas graduadas, começaram a ter reajustes maiores, aumentos maiores. E aí foram com uma reivindicação e pensaram, olha, não está sendo atrativo ser técnico administrativo de nível superior e o salário está baixo. O que foi que o governo fez na época? Pegou isso aqui, pessoal, que era no nível 6, e levou lá para o nível 15. Deu exatamente 9 pulos. Sabe o que, é que significa 9 pulos? 3,9, 3,9, 3,9, 3,9. Significa um reajuste de aproximadamente 44%. 44%. Então, esse reajuste de 44% só o E teve ao sair daqui para cá, criando um fosso. O D, ele tirou daqui, botou um nível acima. O D hoje está no índice 7 do C. Ele deu um pulo. Ele deu ao D um reajuste de 3,9. E congelou esse, congelou esse, congelou esse. Tá? Qual foi a justificativa? Naquela época, os companheiros do nível superior estavam com a defasagem salarial em relação a outras categorias do serviço público e necessitavam de um incentivo. O incentivo foi esse, dar 9 pulos, que dá um reajuste acima de 40%. 40%. Só fazer a conta, 3,9 vezes, é um sobre o outro, não é um somado com o outro, então vai com uns 44%. Teve outro motivo, né, para a briga. Do PUCS para o PCC-TAI, não vem pagamento. Nível C, 70, 97, 38% de reajuste. Nível E, 5,5. Não vem pagamento. Mas não é enquadramento quando você reajusta.
O A1, todos é reajuste, né? O A mais é isso aqui. Mas tá aqui. Eu estou dizendo que o reajuste A mais é esse aqui, o A mais. Eu sei. Aí o que aconteceu? Como em 2005... O E ganha mais esse aqui, e o D ganha mais esse aqui. Isso. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Uma das brigas aí, que até criaram o sindicato, né? O sindicato lá, não vou dizer o nome. Atenas, é isso. De 2004 para 2005, o nível E, quem era nível superior no curso, teve 5% de reajuste no início da carreira e redução de salário no meio do final da carreira. Aí veio o VBC. Aí, além desse que você falou, de ficar muito ruim em relação a outros, eles pediam uma correção disso, porque, por exemplo, o nível C teve 97% de reajuste. O nível D 80%. E eles tiveram menos 5%. O que eu não sabia era que isso aqui tinha sido reivindicação do sindicato. Eu pensava que tinha sido o governo que tinha feito isso. Foi tremendo. Se você pegar a história do governo Dilma, a história do governo Bolsonaro, que foram os dois caras que mais investiram contra o PCC-TAI, e aí eu posso até explicar politicamente como fizeram isso, criaram um sindicato de docentes para assinar acordos que eles iam dar só para docentes, que o ano não assinaria, que o SNASEF não assinaria. Então foi dado para docente, não foi dado para técnico, aumento de 2012, aumento de 2015. Tá? E eles tinham um sindicato cuja função era assinar acordo, como o sindicato da Proíbe, todo mundo conhece. Né? Se naquele momento, por exemplo, o SNASEF não assinasse, o ANS não assinasse, e não tivesse sindicato para assinar, ia ser uma boa briga. Tá? O que aconteceu? O A, o B, o C e o D perderam muito pelo esforço. Né? Perderam muito. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer na carreira, eu estou falando de recuperar a carreira. Não estou falando de ganhar mais. Recuperar a carreira, que é uma diferença entre a gente e o pessoal do pedal. Que o central não é recuperar a carreira. Se o central eu quero ganhar mais. Eu quero recuperar a carreira. Vamos lá. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar para o governo e dizer, olha, aquilo que você fez em 2007, como elevando 9 vezes, você vai ter que fazer agora com os outros. Ok? E aí vem a minha primeira divergência do Põe Rosa com os companheiros da CNS. Para fazer isso, que eles chamaram de fosso, para tirar esse fosso, o que foi que os companheiros da CNE fez? Baixou um pouco e subiu o resto. Nós não temos nenhuma concordância com isso. O E conquistou isso em 2007, que maravilha, deixa ele lá e vamos subir todo mundo agora. Então todo mundo vai dar o quê? Todo mundo vai dar 10 pulos. Os 9 pulos do E e mais um pulo do D. O D não, o D vai dar 9 pulos, correto? Então o D vem para aqui, o D vem para aqui, aí para aqui vem o daqui vem o C, daqui vem C, daqui vem D, C, B e aqui vem o A. Para o A chegar aqui, que estava aqui, quantos pulos ele deu? 10. 9 pulos. Então, isso, o salário do E ficou congelado nessa história. Ele já teve isso em 2007. O que é que significa isso aqui para o aluno? Significa um reajuste de 46%. 10 pulos significa um reajuste de 46%. Então, ou seja, na nossa proposta, para tirar o fosso que está estabelecido na carreira, o A, o B e o C ganham 46%, cada um deles. O D não ganha 46 não, o D ganha só 9. O D ganha 42, mais ou menos. 42 é alguma coisa. São 9 pulos, só que eles dão. Que é essa tabela aqui, Aqui está 4.019. Então o 4 está errado. Ele vai dar 46% aí. Porque 46% de 1.300. Calma, vai ter mais, calma. Sim. Isso para corrigir o fosso. Então, para fortalecer a carreira, primeiro passo para corrigir a carreira, eliminar o fosso. Primeiro passo. Segundo passo, nesse pessoal que está aqui no A1, você pega e recupera as perdas salariais. O A1 agora é quem, na verdade? O A1 agora é o A11, correto? Sim. Não foi dar 10 pulos para cima? Então, no A11, que agora é A1, você joga as perdas salariais.
a nossa referência é julho de 2010. Dá um reajuste hoje, porque olha, lembra que se estamos falando de 62,29. Sim, mas tem uns 9% agora. Não é mais isso, tá? Nós já recuperamos 9, tá? Eu reajuste Vamos, não é? Vamos recuperar. Vamos recuperar, próximo ano, próximo mês. Eita! Próximo mês. Está recuperando 9. E tem a inflação do ano. E aí tem um estudo a ser feito. Aí tem que entender a questão da nova arcabouço fiscal. Quando a gente trabalhava em reajuste anual, a gente trabalhava de janeiro a dezembro. Então a gente defendia pesos salariais até dia 31 de dezembro de 2023. O governo, no arcabouço fiscal, trabalha com a gente, o nosso ano, e tem sentido isso que ele faz, é de 1º de julho a 30 de junho. Por quê? Porque julho é para construir a LOA que tem que ser entregue em agosto. Então ele fala, não posso botar a inflação no próximo período porque não temos. Então, ou seja, nós vamos ficar com um mês, vamos ter reajuste no outro ano, ficar com 1 ano e 6 meses dentro do governo sempre. Entendeu o que eu estou dizendo? Os outros trabalhadores têm 1 ano, vão ficar com 1 ano e 6 meses. Então, isso significa dizer que você pega as perdas de 62, você pega a perda de 62,29, tira os 9 e coloca aí a inflação anual, que está em torno de 5%. Isso dá um reajuste de 55%. Quando você bota 46 mais 55, dá quanto? 120. Não, dá 126. Acho que é um sobre o outro. É um em cima do outro. É composto. Então, segunda coisa para fortalecer a categoria, segunda coisa para fortalecer a carreira, segunda coisa, recuperação salarial. Referência, julho de 2010. E aí, pessoal, eu não tenho nenhuma coisa com a proposta do PCC, do Tainão. Tem que refazer, querido. Tem que refazer. Não dá para colocar como reivindicação a proposta de Temer para cá. Porque os tais sofreram muito no governo Dilma. Você está botando nas suas costas, se isso aprova no FINASEP, para o docente vai vibrar. Porque aquela história que a gente sempre defendeu, porque agora o TAI tem que ter um reajuste maior do que o docente, não é isso? Vai acabar. Porque ele tem para cá as perdas praticamente igual. É diferente se você pega a Dilma. Que você tiver, teve uma perda salarial de 21, enquanto o docente teve ganho salarial no governo Dilma. Aí que é a diferença. Bom, no nível A01, a eliminação do fluxo, mas a perda salarial. Dá 128%. Bota ali, 128%. Deixa eu ver, tem mais outra coisinha. Aqui dá 46, Certo. aqui dá 55. Ok. Aí vem a seguinte, vamos lá. Então, segunda coisa para fortalecer. Vem o fortalecimento de uma questão fundamental, que é o seguinte: quando você tinha paridade e integralidade, você queria uma carreira que você desenvolvesse e crescesse nela até o último dia que você trabalhasse. Se você se aposentar amanhã, aí você hoje chega a um nível maior, maravilha. Aquilo que você conquistou hoje, você se aposenta amanhã levando tudo com você. Correto? Não é mais assim. Não é mais isso. Agora é uma média. E para quem entrou depois de 2013, essa média só vale se ela for menor do que o teto. Senão vai ser o teto. Então, em outras palavras, eu quero ficar muito tempo no topo. Eu quero ficar muito tempo no topo, correto? Eu quero, por exemplo, eu estou no topo hoje. Isso me dá uma força medonha de trabalhar. Porque eu sei que cada mês que eu trabalho, eu olho para o meu salário e falo, opa, aumentou a média lá da minha aposentadoria. Se eu não estivesse no topo, eu ficaria, porra, vou chegar no topo lá e trabalhar. Se chegar no topo hoje, eu faço minha aposentadoria média. Tá no D44 já? Estou no D44. Se eu estou no topo, né? Se eu estou no topo, e lá no topo, e trabalho pouco tempo, eu estou conseguindo nada para mim. É a média da minha vida toda. Por que adianta trabalhar 1 ano no topo só? Na média não influencia porra nenhuma. O topo hoje é D5. Não é? O topo hoje é D5. Não, mas eu não sou doutor. Eu tenho um RSC3. Eu não chego lá, aí eu não vou fazer doutorado não. Obrigado aí pela dica, mas eu não vou fazer. Eu estou no topo que eu posso ir. Mas se por acaso nós conquistarmos na luta, é outra reivindicação nossa, que não tem esse limite de ser doutor, se todo mundo chegou ao D5, eu vou trabalhar por 2 anos, eu quero ir para o D5. Tá? Então vamos lá. Então nós precisamos
diminuir o tempo de chegar lá dentro. Aí nós concordamos com os companheiros e não concordamos com os companheiros da CBS, que mantêm os 16 níveis. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar para 12 níveis. Porque eu chego mais rápido no topo da carreira. A CBS erra e pior, a CBS erra com um argumento antigo de que é preciso trabalhar até o último dia sem desenvolvimento. Isso, porque incentiva a pessoa a trabalhar. Acabou isso. Isso é para o pessoal que tem integralidade e qualidade. Aos novatos, não. Aos novatos, não. Nós temos que entender a mudança da vida. Vou dar um exemplo concreto. Daqui a um tempo para... Mas reduzir para 12 níveis Os steps, vai dar um... Não, vamos lá. Vamos lá, aí que tá. Você vai passar de 16 níveis para quanto? 12. Para 12. Onde é que você vai tirar os 4? De baixo lá. De baixo. Quando você tira do de baixo, o A1 vai 4 níveis para cima. Então o A11, A12, A13, A14, A15. Então A11, A12, A13, A14, A15. Ele vai para o A15, tá? Isso significa 4 steps. 3,9, 3,9, é 16, alguma coisa por cento. Então o A1, quando você tira, quando você passa o terceiro tipo, que é diminuir de 16 para 12 níveis, você significa isso que o A1 teve aproximadamente 16% de reajuste. Ok? Então olhe bem, na compreensão nossa, se a gente faz essas 3 coisas, nós fortalecemos a carreira. Acrescente aí, e nós estamos incorporando essa proposta, que os companheiros de na luta fizeram, que é sair de 4 para 8 capacitações. Então você vai ter 8 níveis horizontais. Maravilha. Já é mais dinheiro? Concordamos com isso. Então você vai ter mais dinheiro. Seja outro reajuste. Mas isso já para essa negociação de 2024, você acha que é cabível? Vou chegar lá, calma. Tá. Então vamos chegar lá. É aí que entra a proposta de gratificação. Vamos lá. Olhe bem. É o quê? Olhe bem. Presta atenção, olhe bem. Para fortalecer a carreira, num estudo muito tranquilo, muito honesto, dizendo ao governo 3 coisas ao governo. Primeiro, você deu um reajuste ao ER, fazendo isso lá para cima, para que eles tivessem uma carreira razoável em relação aos outros servidores públicos. Agora é o A, o B e o C que não tem isso. Eu vou fazer a mesma coisa com a B e o C. Isso significa um reajuste de 44. 46. Você, né? Nós temos uma perda salarial acumulada de 55%. Então tem que dar a perda acumulada. E nós queremos diminuir o nível, e ninguém diminui em cima, diminui embaixo. Vocês pensaram nisso também, né? Tirar embaixo. Significa dizer o quê? Quem é o A1 tem 4, vai ter 4 steps. Quem é o A2 vai ter 3. Quem está no terceiro nível vai ter 2. Quem está no quarto nível vai ter 1. Então o reajuste aí é de 3,9% para quem está no nível 4. E é 16% para quem está no nível 1. Certo? Então, se você pegar esses 3 reajustes, sabe o que é que significa? A gente pensou um pouquinho diferente desse negócio. Quando você soma esses 3 reajustes, sabe quanto é que dá? Diga aí. Não sou Tá me guardando. Se você é professor, 162% aproximadamente. para o nível A. O nível A. Para o nível Proposta B. carne à luta. 174, você tem o mais. Sim, mas olha bem, deixa eu explicar a vocês. Não, olha bem, não é índice maior ou índice menor, tem explicação para isso. Vai isso, claro. Eu conheço um negociador do outro lado, trabalhei com ele. Aqui era do Sintep, ele era diretor do Sintep, conheço o Sérgio Mendonça. Sérgio Mendonça, se você chegar para ele o seguinte, vocês estão pedindo quanto? 100. Por quê? Ele quer saber por quê. Se você dá, porque é bônus. É bom 100? Bônus é 200, não? Não, claro. Bônus é 300. Então, ou seja, quando eu tenho que explicar. Eu explico esse índice aqui, diz o seguinte, aqui eu tiro o fosso, aqui eu recupero as perdas, aqui eu diminuo os níveis. Eu tenho uma explicação para chegar a esse valor. Correto? Eu tenho explicação, claro. Aí veio o passo atrás que nós demos. Na verdade, a conta veio, na verdade, a conta é 168. Tá vendo? Tô errando, mas deu aqui. Está aqui, ó, eu fiz a conta. Mas é fácil. Eu tenho uma matemática. Eu faço 1 minuto. Deixa eu fazer aqui. Não. Deixa eu falar. É o meu. Você sabe a questão. É o meu. Aproximadamente.
É a minha outra. Então, olha bem. O que é que está por trás agora dessa história? Uma coisa política, que eu vou dizer aqui, não vou dizer isso no papel escrito, é o seguinte. Se você chamar a sua base hoje, que está alegríssimo porque teve 9%, pessoal, vamos lutar que no próximo ano nós vamos ter 168% de aumento. Você acha que a base vai? Ela vai acreditar nisso? Esse povo tá ficando maluco. Eu também acho que não. Eu não acho que a base vai acreditar que ela vai ter 168% de reajuste. Tá? Isso não vai ser palpável para ela. Tá? Mas eu tenho como dizer ao governo que para recuperar minha carreira eu preciso de 168. Eu tenho. Aí é nessa hora que aí nós estamos defendendo, estamos construindo essa proposta aí, estamos fazendo a construção, de chegar para o governo seguinte. Disso aqui, o que é que você pode nos dar? 68. Vamos fazer o seguinte, vai dar 68 para 6. Vou soltar um fuleiro. Por exemplo, nós vamos subir 10 níveis, né? Nós vamos subir 10 níveis. Você pode subir esse ano 3, no próximo ano mais 3, no outro ano mais 3? Entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Pode ir numa escala. Você pode escalonar esse negócio? E as perdas salariais de 55%? E quantas vezes você pode dar esse reajuste? Pode dividir durante os 3 anos do governo Lula? Porque eu não estou pedindo aumento. Eu estou pedindo que você me pague a mesma coisa que Lula me pagava quando ele era presidente. Eu não quero um centavo de aumento. Pega a inflação de Lula, do governo Lula para cá, pega o último salário de Lula e bota a inflação. Pronto, acabou. Eu quero só isso. Não quero aumento nenhum. Eu quero que Lula me pague o mesmo que me pagava. E não perpassa por gratificação. Essa lógica aí não perpassa por gratificação. Não passa. Mas vamos lá. Mas eu tenho ciência, aí eu concordo com o argumento deles. Eu concordo com o Tainarú. Que é o seguinte, Mais barato. o governo não tem como dar esse aumento para a gente. Não tem. Isso é... Agora, o que é que eu quero deixar no governo? Eu quero deixar o compromisso que esse é o objetivo. Esse é o objetivo, recuperar a minha carreira. Nesse sentido, eu estou disposto a ter um reajuste no vencimento básico o máximo possível e como uma gratificação é mais fácil o governo dar, porque não tem sobre a gratificação encargos sociais, que não tem crescimento vegetativo da folha, sobre os encargos. Então eu estou disposto a receber aqui uma gratificação da seguinte forma, e aí eu concordo com ele, escrevendo que os aposentados têm direito, e eu acho que a proposta inicial tem que ser que o aposentado tenha 100%. Se chegar a um acordo de 80%, eu acho até bom. Agora, eu acho que é ruim chegar com uma proposta de 80% dos aposentados. Eu acho ruim, tem que chegar para todo mundo. O que é que nós vamos dizer ao governo? Nós temos abrindo mão disso aqui para ter essa combinação, porque nós reconhecemos que a carreira PCC está tão lascada que para ter uma correção não se dá em um ano, se dá em um processo. E aí nós vamos discutir quantos por cento dessa gratificação é incorporada anualmente ao vencimento básico. É importante isso. Né? Ou seja, ir paulatinamente transformando. Então, isso nós estudamos. Onde é que está a divergência com os companheiros da CNS? Os companheiros da CNS, nós temos 3 divergências com eles. Primeira divergência, piso. Olha, foi o que eles fizeram. Fizeram um belo estudo, pegaram as carreiras que são equivalentes a nós e propuseram como piso a média. Olha, se eu faço um estudo e tem 5 carreiras equivalentes à minha, eu reivindico a maior para fazer a minha, e não a média. Porra, é essa? Será a minha equivalente, né? E aí eu acho que essa proposta teria sentido se a correção inflacionária nossa ficasse menor do que a deles. Não fica. Não fica. Então, por isso que eu acho que é importante pedir a correção salarial. Então, primeira coisa, a divergência é o piso, como constrói o piso. Segunda coisa, aí a diferença é muito forte. Eu não entendi como é que eles aceitaram isso. Eu conversei com o Crase, conversei com o Paulo Saulo, vocês são doidos? Não, mas ele convenceu o quê? Ele diminuiu é sério, puxar o para baixo. Você chegar para ele e dizer o seguinte, olha, esses 44 aqui, esses 46 aqui, que o A e o B e o C vai ter, vocês não vão ter não. Você vai ter o A, o B e o C, porque vocês já tiveram. Isso é uma coisa. Agora, chegar para ele o seguinte, não, eu vou pegar uma corda, você vai puxar para baixo. E os 46 eu vou tirar aí uns 15 seus. Que loucura é essa? Que loucura é essa?
Mas se é um step de 5% não diminui o salário de ninguém, né? É? Um step de 5% não diminui. Não é que diminui, mas o reajuste dele diminui. Salário, assim, talvez salário, se você botar correção salarial, o STEP talvez não corrija não. Se você bota, nominalmente não diminui. Nominalmente não diminui. Tá. Botar um negócio para tudo. Então, essa é a divergência que nós temos, que o Põe Rosa tem, com os companheiros da CMS. É que esse imposto tem que ser tirado levando para cima, né? A correção tem que ser. Aí é uma divergência que nós temos que completar na luta, que não viu o documento junto com a travessia, se está errado esse negócio. Esse aqui é um tiro na cabeça do PCCTAI. Você falar em perda de Temer e Bolsonaro. A perda que o PCCTAI teve nesse período é praticamente igual a todas as outras categorias. Ela não tem perda nenhuma mais de ninguém nesse período. É o período que todo mundo tem perda igual. Aonde é que o PCCTAI tem perda e os outros não têm perda? Em Dilma, nos 6 anos do governo de Dilma, é exatamente nesse período que o PCCTAI tem perda e as outras categorias não têm. Tá? Então, o que nós estamos defendendo é isso. Onde é que nós estamos nos aproximando dos companheiros? E nós dizemos o seguinte: de jeito nenhum apresentar gratificação. Vamos falar só da recuperação da carreira, recuperação da carreira o tempo todo. Mas nós nos convencemos de duas coisas: que a recuperação da carreira exige um reajuste tão alto que nem o governo tem condições de dar, nem a base vai se mover por isso. Nem a base vai se mover por isso. Não adianta chegar para a base, olha, vocês vão ter 100% de aumento próximo. Ele não vai se mover por isso. Mas se eu chegar para ele assim, olha, esse é a carreira que nós queremos corrigir ela, no período de 3 anos, 4 anos, 5 anos, e de imediato nós queremos um bom vencimento máximo, ou seja, um vencimento básico o melhor possível, mais uma gratificação. E para o vencimento básico, nós queremos que ele faça não só o reajuste, ou seja, dos 55%, quanto é que você pode ajudar? Se só termina isso aqui. E desse imposto, quantos pulinhos para cima você pode fazer esse ano? 3, 2, próximo mais 3, mais 2, é isso. Então não sei se vocês entenderam, mas é essa a proposta. Isso aí ficou bem claro e está muito tranquilo. Mas você falou em relação ao ar. Como é que fica a situação do E? Do A? Não, não é. Do E, vamos lá. O E, não, disso aqui, o E não tem isso. O E não tem isso, pronto. Não tem só o fosso, né? O E não tem isso, o E só não tem um fosso. Porque ele não tá. Porque o E já ganhou o fosso. Ou seja, você do 162 tira 46. Do 168 tira 46. Aí vai dar Não subtrai, não. Tira mais, porque é cumulativo aí. Então, Como é? 55 mais. Deixa eu fazer aqui a continha. Essas contas aí foi acendendo, Você né? só para revelar aqui, porque um sobre o outro ali. Deixa Você entendeu? eu dar um dado. Olha bem, Isso aqui é mais de 150. presta atenção. O nosso Esse físico imposto deve aqui, ter esse aqui, ó. que o E não teria, é porque o E já teve. Há controvérsia. Vocês ficam a história aí deles, né? Não é? Há controvérsias. Não, ele teve. As razões por que ele teve, não, na hora que a categoria, na hora que ele pegou a tabela, ele levou lá para cima, ele teve, correto? Não, deixa eu lhe falar. Porque quando você bota qualquer aumento no básico, para chegar lá no E, ele pega, os 9 por 1 você pega, um atrás do outro. Eu queria que eu me ajudasse nessa conta, porque eu fiz ela de forma simples, não fiz ela de forma composta e acumulada como ela deve ser feita. Mas de forma simples, quando você passa por composto, é no mesmo. Isso aqui é o PUPS de dezembro de 2004. Isso é o quê? PUPS, carreira antiga, dezembro de 2004. Aqui você tem todos os reajustes, implantação do PCCTAI em 2005, até o último reajuste de 2017. Tá? Nível D, no início da carreira, somado esses reajustes aqui, ó, tá vendo? Início, final, somado esses reajustes. Isso é o volume médio. Só por exemplo aqui, tá? Não tem Tem uma carreira que você quer saber quanto é que teve, só para ver. Não, por exemplo aqui, ó, não teve um nível E, por exemplo, aqui ele recebeu 5%, tá vendo? Eu saí somando 5, 12, 20, só para dar fechar o número. 15, 10 mil. Acumuladamente não prevê mais, certo? Não, eu só quero lhe mostrar esse dado, porque eu acho que historicamente, no final do curso, dezembro de 2004, implantação do PCCTAI, até hoje, o nível D teve, no início da carreira, 123,88% de reajuste. O nível E, 136,26%. A diferença histórica da saída para o curso até hoje é de 12% no início da carreira e de 7,36% no final da carreira. Ou seja, isso aqui se refere apenas
o externo. Então esse fosso, na prática, ele nunca existiu. Porque o que aconteceu em A diferença 2007, é aquele 5,53%. e aqui cai mais ainda. É. Então entenda, Vê pensar, porque ele diminuiu esse e desse. Não se faz isso, né? não, eu fiz. A diferença aqui é de 5,53%. E aqui Se você nós- botar nesse caso aqui, se você botar nesse caso aqui 5,53%, ele chega a esse aqui. Nesse aqui, ele chega a esse aqui. Então o que acontece? Historicamente, Pronto. da saída do curso até aqui, Que de O que 17. vocês estão chamando de Que criação? 2017? Mostra pra mim. 2017, daqui. Isso é transição de carreira, né? Davi, 2017, Isso, do quando PUC você para soma tudo isso aqui, a diferença é essa mínima. Então não existe o fosso. Davi, o que vocês estão chamando de criação do fosso, na verdade, já foi Uma correção de um fosso ao contrário no nível E em 2004. Que é o que aconteceu aqui. Lá no ano E aí, passado, vou te dar um exemplo bem nível E, menos 5 no final, 5 no início. Olha os outros níveis quanto tiveram. 97, 98, tá vendo? Você passa para mim. Deixa eu. um exemplo muito fácil de entender que o nível E não está assim, numa situação tão maravilhosa. Entrei no Instituto em 2015, e aí vou pegar o piso salarial dos professores, porque na época eu pedi demissão da prefeitura, exoneração da prefeitura, que era concursada lá, e ganhava mais ou menos isso, o piso dos professores. Não, ganhava isso, o piso dos professores. Que era em torno de 2.000. E vim para o Instituto, o inicial é o quê? Sem o. Porque eu já entrei com 4.180 hoje. Na Hoje é 4.180. na época, era 4. Agora o ano você entrou, diga aí. 2015. 2015 eu estou aqui. 3.800. Inicial, nível E, 3.491. 3.491. Hoje, o Janeiro piso do salarial do professor, Cabeleireiro. 4 e algum. Não, nacional. Assim, tá. 4 e. perto de 4 4.200 alguma Não sei coisa. nada. Eu não sei Você tem exatamente, 4.180. mas é perto de 4.500. Hoje é 4.180. E o inicial do TAI hoje é? Vou dar Do agora. nível Não, E? tá aqui, 4.180 hoje. Tá entendendo? Então, hoje, 4.180. se eu pedisse a exoneração da prefeitura ou do estado aqui da Paraíba ou da prefeitura de uma pessoa, eu vinha pra cá ganhando menos. Certo, mas olha Na aqui. época, eu vim ganhando Vamos 4 lá, dobro. beleza. Presta atenção, vamos lá. Então, Bote aí. o nível E não tá essa Bota maravilha. no 4.180. Presta atenção. Bota aí no 4.180, vamos lá, viu? 4.180. Só um minutinho. Bota aí no 4.180, 55%. Já passaria para 6.479. Aí já dá uma diferença razoável, né? Era de 2.000 para 3.500, já é de 4.200 para cá. Agora, quantos steps você teve de lá para cá? Quantos steps você já teve? É 18 meses. 7 anos. Traz um ano e meio. 4, 5. 5? 5? Sim, mas é muito. Já tá, deu uma E4. Seria. Tem mais que 3 entrada. níveis. Aí outro Dá pra detalhe, contar, pessoal, que é o que ela falou que não existe. Olha bem, por exemplo, para você ter Isso é ideia. a negociação. A nossa proposta seria para o salário de 7.844. Não, eu não estou discutindo. E olha que o piso do professor foi um piso super valorizado. Olha bem, ele estava em 2.500, presta atenção, ele estava em 2.500, você ganhava 3.400. Hoje ele está em 4.200, pela proposta que nós fizemos, passa para 7.800. Olha que valor nominal aqui, ó, talvez até o percentual que melhorou. Por isso que eu estou pedindo para você falar do nível E também, entendeu? Uhum. Você falou do A. Não, o que você está colocando, que eu vou estudar, e o que ele está colocando aqui, por isso que eu pedi a tabela, é que a nossa lógica pode estar errada. A nossa lógica, quando eu digo o seguinte, aquele área do fosso, o E não vai receber isso, qual é a nossa lógica? Que o E já recebeu. Foi essa conversa que eu tive com o Vânia. Ela pegou essa tabela e disse, realmente não recebeu. Eu vou pegar exatamente isso. Agora essas coisas aqui tá. Não, é assim, eu perdoe. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que historicamente, em dezembro de 2004, quando... Mas deixa eu falar uma coisa. Você ao chegar a esse ponto, os números mentem. Somando, né? Não, tá tudo errado. Não, se ele somou, não dá para ter como referência. Não, mas veja. Deixa eu explicar por quê. Porque a diferença vai ser bem maior quando você faz um. Sim, mas sobe um e outro.
Não, mas aí o outro pode subir muito mais, muito maior. É maior, mas assim. Mas vou passar para você falar. Faça o que eu faço. Olha bem, o que é que nós temos que... Não dá para se basear nesses números aqui. Porque ele cometeu o erro básico da matemática financeira. Aqui ele cometeu o erro básico da matemática financeira. Para fazer a soma aqui, foi o que ele fez. Ele somou esse com esse com esse. Não se soma, é um em cima do outro. Tá? Então ele cometeu o erro básico. E na hora da cidade, isso fica aí. Então, me faz isso aí que eu vou. O que é que tem que dar aqui? O que é que tem que dar aqui? Aqui tem que dar 46%. Isso. Se der, eu estou correto. Se não der, eu não estou correto. Exatamente. Tá? Se não der, eu não estou correto. A nossa lógica parte, aí eu posso estar errado, tá, pessoal? A nossa lógica parte, é que numa conversa que eu tive com o Vânia, tá? A nossa lógica parte é que em 2017 o E teve isso, quando ele fez o processo. Não, em 2007. Teve correção já. Sim, mas olha bem, você está corretíssimo, pois teve essa correção. Essa correção que vocês tiveram em 2017, nós queremos que o A e o B e o C tenham agora, a mesma correção. Você está entendendo? Concorda? Eu só não entendi essa questão da gratificação que você fala que não está nesse documento aqui. Não, Você já. presta atenção. Uma coisa nova que ele Nós estamos aí fala do vencimento básico. Aí fala onde é que está a diferença da questão que o Pedro aqui apresentou. Aí tem uma diferença básica, pessoal, pelo amor de Deus. Aí eu quero conversar com ela com todo carinho, eu acho que é uma coisa ruim. Não sei se vocês notam, pessoal, mas eu noto. O pessoal do Faz na Luta coloca a gratificação como a melhor coisa do mundo. A tabela É ela que vai nos dar condições de viver. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: essa tabela que está aí é a nossa carreira forte. A nossa carreira forte é essa aí. E aí, quando eu vou olhar os reajustes, eu noto que é um reajuste muito alto. Então, eu estou disposto, aí a tática de negociação, a chegar para o governo o seguinte: eu estou disposto a pegar isso aqui. Eu vou chegar a isso aqui em 10 anos, em 5 anos, em 6 anos. Tá bom, beleza, estou disposto a fazer esse acordo. Mas daqui para lá, como é a transição? Nessa transição, eu estou disposto a aceitar uma gratificação. E sempre incorporar também do salário. Caso seja votado aqui, ele aprovaria sair do GT da Paraíba, isso aí é vencimento básico mais a gratificação, seria isso? Também a proposta seria essa. Que a gente aprovasse vencimento básico, mas olha bem, qual é a nossa lógica principal? É fortalecimento da carreira. Da carreira. Então, como é que nós apresentamos, como é que nós aceitamos a gratificação? Que o governo negocie com a gente um tempo para recuperar nossa carreira. 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Sim, E nesse período nós temos a proposta de gratificação temporária. Pessoal, olha, essa é uma discussão nova, inclusive, no Planvoto, tá? Davi, dá licença. Eu passei o material para eles, depois explica. Seria bom, isso aqui, a gente está representando várias pessoas aqui, né? Você sabe disso, né? Seria bom que isso aqui, tudo que você estivesse falando aqui, tivesse no papel, porque não está. Como é que a gente vai levar essa proposta para o pessoal? Olá, querida, sem nenhum problema. Então agora bota isso no papel para votar amanhã, sem nenhum problema. Mas olha bem, vou repetir. É uma proposta, nós estamos em construção. Porque vamos combinar uma coisa. Como é que Quando a a gente vai proposta votar chegou essa para a gente, construção? quando a proposta chegou para a gente da gratificação dos companheiros, nós tivemos uma geniza. Isso aqui é horrível. Tivemos Isso aqui é horrível. E o Onde, processo... Elisa? Não gostou? Não Gostou, gostou? né? Ó, Dil. Viver e aprendendo. Aí nós estamos incorporando algumas coisas. Olha, esse raciocínio está correto. Por exemplo, vamos dar exemplo concreto. Vamos pegar agora a questão do como é que chama? Do novo orçamento fiscal. O orçamento hoje é 5,1 trilhões. O governo pode aumentar isso aqui. A inflação deve dar em torno de 5%. E mais 2,5% se o Brasil arrecadar muito dinheiro. Aí nós vamos ter aí algo em torno de 5,7 trilhões no nosso orçamento. Se você fizer isso para os 11,2 bilhões, se cada rúbrica tiver essa lógica, nós estamos lascados. Porque isso aqui é mais 5%, dá 11,7 bilhões. Mais 2,5% dá 12,4 bilhões. Se o governo aplicar a nova como chama? Arcabouço fiscal, no que a gente recebeu esse ano, os 11,2 bilhões, nós temos isso aqui para o próximo ano. Isso aqui dá um reajuste de quanto?
Esse aqui é um reajuste de 9% a partir de maio. Esse aqui deve dar 10% a partir de maio. Entendeu? É o que nós vamos ter. Acabou. Na maior das hipóteses. Agora, a lei não fala isso. A lei não fala que cada rúbrica aumenta desse jeito. Fala que o orçamento aumenta desse jeito. O que significa dizer que ele pode brigar por esse aqui. No lugar de ser 12,4 bilhões, ser 20 bilhões, ser 30 milhões. Pode brigar? Pode. Agora vai todo mundo brigar, né? O orçamento Agora, Lobão, me diga uma coisa aí. Eu Tem uma coisa a falar. Nessa sua proposta aí, você já está chegando de primeira para o governo na gratificação. E isso aí, da mesa de negociação, não pode ser negativo para o governo pegar e jogar só para os ativos, e aí quando for aproveitar, e a gente se lascar no processo de transição. Porque eu acho, a minha opinião, eu acho que se a gente for apresentar isso, uma gratificação, seja no segundo momento. Porque eu acho que vai ter várias mesas de negociação. Não precisa na primeira mesa dizer, eu quero gratificação. Eu acho isso. Não, eu acho ruim, porque eu acho que. Porque na verdade a gente vai trabalhar, né, de acordo com o marco fiscal. Não tem grande diferença disso. E vamos trabalhar de acordo com o que o governo disponibilizar. Deixa eu terminar o meu raciocínio. No fim das contas, vai ser isso que vai acontecer. A gente pede muito mais, porque a gente tem que anunciar, e é importante nisso que você falou, anunciar que a gente teve uma perda salarial de 62% e os professores de 43%, justamente para o governo saber que nós, tais, precisamos de um aumento maior de reajuste do que os professores, porque as perdas salariais de 2010 foram maiores. Mas eu acho assim, na primeira mesa de negociação, chegar já com essa proposta, talvez o interessante seja a gente elaborar duas propostas. Uma para uma primeira mesa de negociação, outra para a gente chegar e volta. Mas a gente não tem nenhum problema. Se a gente chegar assim, na primeira mesa, a gente faz uma exposição do governo da carreira que nós sonhamos. Nós queremos. E aí eu defino que seja essa, não da CNS. Tem que ser 12 níveis, tem que fazer em torno para cima, tá certo? Eu acho que a gente apresenta essa carreira na primeira mesa, né, e sai da mesa só com a apresentação. E numa segunda mesa, chega o seguinte: ó, governo, até esperar a resposta dele, ele vai dizer: olha, esse reajuste não posso dar. Senhor, nós estamos dispostos a discutir parte em reajuste, parte em gratificação. Acho que é tranquilo, para mim não tem nenhum problema. Desde que a gente já aprove que a gente aceita isso. Porque, por exemplo, como é que tem aí a mensagem de companheiro? Nada de gratificação. Eu acho que isso é ruim. Porque, olha bem, por mais que nós tenhamos um bom reajuste... Mas você mudar de opinião, você era radicalmente contra. Vamos lá, vou explicar por quê. Quando você estuda... Não, mas deixa eu ouvir, não. Minha explicação... Quando você estuda a carreira... Assim, eu estou dando a dele, porque ele eu vou lá. Quando você estuda a carreira, bem direitinho, e vê que as perdas são muito altas, e você tem um cenário no Brasil. Qual é o cenário brasileiro? Vamos lá, pessoal. Deixa eu dizer para vocês o que eu imagino que vai ter no próximo ano. Aliás, na campanha salarial. Esse ano ainda. Não vamos ter mesa de carreira. Eu acho que o governo não vai abrir mesa. Nós vamos ter força para forçar. E o governo vai chegar na mesa geral, e fazer o seguinte: olha, eu tenho como proposta de reajuste a seguinte coisa. Para quem teve 2 reajustes no acordo de 2015, reajuste de 10%, mais 10%. Isso aqui pode ser um pouco mais importante, sabe? E para quem teve 4 reajustes, então isso aqui seria para os tais. Para quem teve 4 reajustes, eu estou dando aqui 7% mais 7%. Coisa desse tipo. Essa é uma coisa desse tipo. E nós não vamos segurar a nossa base. Então, olha o que eu estou falando. Eu estou falando de uma realidade que nós estamos com uma perda de quanto? 168. Mas se o governo der 10%, eu estou achando que a base vai começar a vibrar. E vai. Já está com 9%. Entendeu? Então, olhe bem. Como é que eu vou dialogar com a base e chamar ela para lutar por isso? Ela não vai acreditar em mim. Mas aí eu concordo com o argumento deles. Eu fico convencido disso. Se eu chegasse e assim, olha, tá bom, me deu 10 eu quero. Mas me deu gratificação a mais? Gratificação não tem impactos financeiros, gratificação não tem previdenciário. O incentivo de qualificação não vai sobre ele, a gente não leva para aposentadoria. Sim, mas olha bem, mas eu consegui os 10, já que ele vai lá. Não existe isso, leva para aposentadoria. Vamos dizer que não leva. Tem gratificação que não leva. Não, vai perder. E aí, tem gratificação de verdade. Você quer 10% ou você quer 10% mais gratificação? O que você quer? Quer 20%. Pronto, deixa eu falar, na opinião. Eu aceito, pronto.
Daquela linha para a esquerda é uma proposta que eu corroboraria em assinar embaixo. Já aquilo ali seria um desdobramento da mesa de negociação. Se o governo falar, Por isso que eu estou dizendo que eu não tenho nenhum alto. problema em incorporar aquilo que o companheiro Enfer Vai sair daqui não, amanhã da plenária com a posição de que a gente vai querer. Nós temos que sair. Com vencimento base em Nós gratificação. temos que, se a gente não sair isso, a gente é engolido. Nós temos que sair da plenária do Sinasef Contando a de estratégia. que nós estamos com uma carreira tão defasada de que, quando o governo estabeleceu o reajuste do nosso vencimento máximo, nós queremos forçar a barra no aumento de uma gratificação. Isso nós precisamos sair. A sua pergunta é muito óbvia. É óbvio que eu vou querer um aumento maior, né? Mas aí a Mas é questão isso. é só como ele sair, tipo, já com essa proposta de gratificação. Não. Eu acho que. Eu entendo a lógica, eu Tem entendo. que dizer, ao meu ver, tem que aprovar assim, como segunda. Como Pode segundo ser. momento. Pode ser. Você E não nem vai- algo que vai ser comunicado Presta agora. atenção. A resolução escrita, que aí a companheira. A companheira Silvia, a resolução escrita pode dizer assim: que nós queremos recuperar uma carreira forte com linha única. Linha única. Com o reajuste necessário para isso é muito alto. Estamos dispostos a negociar um tempo para isso. E nesse tempo, estamos dispostos a aceitar transitoriamente um período de gratificação, que seja anualmente comparado ao salário. Mas veja, o que o Diego colocou aqui talvez seja uma questão de assim, se a gente escreve isso, o presidente já vai ver isso também, né? É essa é uma questão tática do ponto de vista. Isso é Porque verdade. esse elemento de jogar a gratificação, a gente vai já dizer o governo, Isso é verdade. não é assim, a gente pode. Mas também a outra coisa é ruim. Quando Não, acaba tá acompanhando até a outra coisa é ruim. Mas também a outra coisa é ruim. O que é a outra coisa ruim? Quando você não sinaliza, quando você não sinaliza que você está disposto a aceitar uma gratificação, é isso. se você não sinalizar isso, o governo vai trabalhar só com isso básico. Gente, você tem mesas, na verdade, com essa razão aí, com esse produto assim, ele tem razão. É a lógica, mas não vamos chegar com Deixa gratificação. eu ver o que acontece. acontece. Deixa Deixa eu ver o que acontece. Já nos foi oferecido gratificação por diversas oportunidades, mas a Fazubra, tanto o Sinasef, tinham aprovado os princípios que sequer aceitavam discutir essa proposta. Por isso que ela nunca foi discutida com um percentual, valor. Já teve uma oferta pro projeto de gratificação? Mas a gente sempre alimentação. 2011 para cá eu participei de todas as vezes, eu nunca tive. Não, 2006 também eu estava no sinal. A gente aceita. Mas veja bem, quando isso é aprovado por um princípio, isso é princípio hoje do Sinasef. Né? Isso é Por isso princípio que eu acho hoje que da é Fazubra. Não se aceita, o governo sinaliza. Eu acho que eu devo ter umas 30 horas de gravação de negociação e vou procurar essas partes para me mostrar para vocês. Essa coisa é muito antiga. Não, é 2015, 2012. É, as outras também aceitou, né? Mas Mas veja, eu Diego, digo diretamente. Olha o que o Lobão Esse falou. erro que nós do Põe Rosa apontamos no trabalho da CNS, você não concorda não? Eu concordo, sim, essa leitura. Inclusive, esse trabalho foi um trabalho para dar um pontapé inicial, que subsidiou outras pessoas a fazerem análise e proporem. Não é algo fechado, entendeu? Não, teve uma coisa dele, que eu falei com o nosso companheiro do Põe Rosa, que eu não entendi aquilo. O quê? Um grupo de pessoas diferentes, que pensam diferentes, se fecharam e disseram assim, quem está provar aqui é nosso. Não é nosso. Em relação ao quê? Não, por exemplo, a companhia da Graça, ela colocou categoricamente, eu tive vergonha de me contrapor. A proposta. Sim, porque é pessoa nova, que não tem... Vamos combinar, né? O William é um cara que tem um... É porque naquela reunião que teve lá, o Cresce não presidiu a reunião que estava na ADN ao mesmo tempo, que presidiu foi o William, assim chegado na CNS, na primeira reunião que ele participou. Você sabe como é as coisas. É horrível isso. É horrível. mas deixa eu falar. O William ia ouvindo. Mas veja só, pelo que você falou, nenhuma categoria chega a pedir gratificação. E todos conseguem gratificação depois. Então não seria também diferente do nosso caso, né? Eu não vou negar a gratificação, minha questão não é essa. É a questão mesmo de não chegar pedindo isso, entendeu? Deixa eu dar uma opinião aqui. Mas eu Bem concordo curta com pra esse vocês. raciocínio. Respeito muito o Lobão. Respeito muito o Lobão, ele sabe disso. Mas vejam só. Nós viemos adotando uma tática de negociação desde 2010 que nos colocou no pior momento da nossa história enquanto carreira PCCTAI. Então vocês querem continuar insistindo numa tática de negociação que transformou essa carreira na mais mal remunerada do serviço público? Ah, nunca se pediu gratificação. E daí? Mas esse pensamento é errado. Aí O eu professor, com a mesma tática, ganha muito mais que a eu gente. jogo a mesma tática que ele ganha real. Mas o professor tem 13 dias e não 49, é uma estrutura diferente. Ganha o dobro, né, Miguel? É a mesma
você tem que comparar. Estão intensos, O docente tem 13 vídeos e nós temos 16, aí eu concordo. 19 não. Mas nós somos Você não consegue aumentar a hora. Pessoal, onde é que está a divergência que eu tenho? Aí eu tenho uma divergência muito forte. A tática. O governo pensou nisso, articulou isso. Exatamente. O governo, quando ele viu que tinha duas entidades da educação que representavam a docente e que dizia não, senhor, a eles, foi isso que acontecia. O Sinasec dizia não, o ANI dizia não ao governo. O governo articula uma entidade, constrói uma entidade, materializa a existência da entidade, que não tem representação nenhuma fora do Paraná. No Rio Grande do Sul tem também um pouquinho. Paraná e Rio Grande do Sul. Né? Se você vê o Proífes organizado em outro local, é de fazer Eu tenho uma pergunta vergonha. a fazer. Você acredita que esse movimento pode chegar a fundar um novo sindicato? Quê? Esse movimento de Não, divergências? Bom, Tudo é possível, mas não é o Não é o ideal. objetivo. Não é o ideal. Não é objetivo, né? Então, Não tá. é. eu acho difícil, sabe por quê? Porque, como dizia Lênin, sindicato é uma casa que você se forma. Deixa eu dizer uma coisa a pra luta de você. classe. É muito mais fácil a gente ir para dentro do sindicato, tentar construir com as pessoas, Também acho. convencer, ou então ser maioria, do que fundar um novo sindicato. O pessoal que brigou com a Fazuca e fundou lá o Leonardo Duarte, o que eles conseguiram até isso? O sindicato foi fundado em 2012, mas eles estão lá brigando desde 2007. O que eles conseguiram até hoje as ideias? Nada. Primeiro porque eles são um sindicato que defende uma parte da categoria. Eu fico com raiva de mim mesmo, porque eu não gravei as falas dos filhos da puta, das mesas de negociações que houveram agora. Porque eles foram chamados, né? Convidados. E eles falaram em todas as mesas, eles falaram. As falas dele eu queria aqui agradecer ao governo por ter me convidado muito sensível, muito bom. É desse jeito. É o ativo, não Ela tem, Zé. Eu brigo toda semana com Todas as lá só falas. tem um coordenador geral. Foi desse nível. Paulo Menezes. Eu brigo Desse toda nível. semana com ele. Falaram duas vezes, duas reuniões. Toda Teve semana três é parabéns. Desse Cara, nível. assim, eu respeito ele, respeito, mas Teve não tem problema. não foi ele não, mas tem um filho da puta que olhou assim e disse: olha, eu queria muito parabenizar Sérgio Mendonça, como conduziu essa negociação. Eu acho que de rapariga mudou a forma de negociação, no meio da negociação, de forma unilateral. O cara parabenizou. Porque como tu chamou ele para o auditório? É, exato. Mas Deu assim, voz a ele. nós entendemos hoje que é muito mais fácil a gente ir para dentro do sindicato, que não era, porque eu já sou sindicato há muitos anos, mas muitos colegas do Pernambuco não eram. É bem mais tranquilo, embora o cacete seja grande, a gente entrar para dentro do sindicato e mudar a concepção. Eu vou dar um exemplo para vocês muito claro. Quando a gente começou o nosso movimento, começamos a estudar a carreira, falando de gratificação. Na verdade, o pessoal falou muito em gratificação, eu podia ter dado outro nome nesse negócio. Mas é uma estrutura de carreira diferente. Tá? É uma estrutura, não é só gratificação, é RSC, é aumento de nível de capacitação. É uma coisa. Não é só isso, eu coloquei o principal. Aqui a gente discutiu divergência, mas existem outros pontos Queria até interligados. tirar uma cópia desse documento. Todo mundo acha que eu vou mandar. O que acontece? Quando a gente começou, teve um companheiro antigo de luta da Fazenda, conhece o Rolando Malvado? Muito. Pronto, o Rolando chegou para mim e veio disse assim: vocês jamais vão conseguir discutir gratificação dentro da Fazenda. Eu sou a favor, já fui contra, hoje eu sou a favor. Mas vocês jamais vão conseguir. Eu disse: está certo, mano, nós vamos tentar. Isso foi em fevereiro. Nós estamos agora em meados de abril e estamos juntos do maior coletivo da Fazenda, defendendo a mesma proposta, o coletivo Travessia, que o Lobão muito bem conhece, fazendo a maioria dos delegados em todo o Brasil. Como é que a gente conseguiu isso? Vindo para dentro do sindicato. Elegemos de segunda-feira para cá mais de 135 delegados. Mais de 10% do antigo Confazubra em 4 dias de assembleia, junto com o coletivo. Isso por Fazubra, né? Por Confazubra. Mas por que isso é importante? Tem uma coisa que ninguém pode negar, pessoal. Está acontecendo uma coisa nos técnicos. A Assembleia aqui estava me dizendo, a Assembleia dos Técnicos da UFPB, deu 500 pessoas. Mas eu me pergunto onde é que estavam essas pessoas no governo de Temer, de Bolsonaro. Olha, aí nós vamos ter uma situação Isso é complicada. filosofia pura. As pessoas não se movem Sim. porque estão sofrendo. Elas se movem Eu porque tenho esperança, daquele dia isso, barbudinho. Então você pergunta, onde é que está o povo africano? Onde é que está o povo africano que apanha tanto todos os dias? Olha, eu Não precisa ir longe, não. Foi não. sabe, assim, eu penso que se muitos colegas não participaram das lutas, teve outros que abriram até da polícia. Eu acho que, assim,
Eu vi isso muito do William. Onde é que você estava? Eu digo, eu estava com medo de morrer, filha da puta, de Covid, de não ir pra rua. Mas eu já fui pra Guarapira para andar com isso. O William, numa live. Onde é que você estava? Eu estava lutando também, cara. Sou filiado desde 2010. O fato de tu estar há 35 anos te faz melhor do que eu. Foi. Você me filiou. Aí da memória é boa, viu? Quer dizer, eu penso o seguinte, e se a gente está conseguindo que o cara, que nunca fez luta nenhuma, hoje ele está lutando, cara, isso é bom, é positivo. É melhor do que ele não ter motivo nenhum para lutar e ficar bunda em casa. Sabe? Não, foi só uma pergunta. Eu acho interessante essa movimentação dos Um dos maiores marxistas do mundo, Vladimir Ilyich Lenin, fala na sua obra sobre sindicatos que muitas vezes o trabalhador vai ao sindicato porque a fábrica está proibindo ele de mijar. Ele não pode sair da porta da fábrica, da máquina, para mijar. Então o cara vai lá para mijar, para ter direito a mijar. E no sindicato ele aprende o que é luta de classe. Então, a única divergência que eu tenho de ideia sobre isso é que ele não vai levar a maioria desse grupo. O método utilizado não é o método da classe. Eu não quero levar a maioria, não. Não vai levar a maioria, não. A maioria desse grupo vai se revoltar contra o sindicato quando não tiver a mesa de carreira, porque não vai ter a mesa de carreira. Que é o evidente em todos os comentários, Não vai todas as ter, lives, não vai ter. Eu acho que a gente não tem força. A gente não tem força para chegar com uma categoria assim. Pessoal, vamos dizer não aos reajustes de 10, 15% que ele pode oferecer, porque nós queremos a reestruturação da carreira. Não, mas Rubão, mas veja só. Mas aí que tá, ninguém pede isso. Agora, a realidade, isso é o ideal, né? Vamos lá. Se fosse para aprovar hoje uma proposta, obviamente a proposta do Convance está excelente, está igual a professor que no final de carreira, 21 mil reais. Agora a realidade, o orçamentário, né? Não, mas é vai ser por isso outro. que eu acho, exatamente por isso que eu me dobrei a proposta do PC Setai, ou do Pernambuco. Para fazer uma mediação desse processo, né? Aí eu concordo com ele o seguinte, mesmo que esse acordo com um segundo momento, tem que aprovar. Porque os princípios do Sinazep, eu vou dar um exemplo para o pessoal, deixa eu dizer uma coisa para você, em 2012, eu era coordenador geral do Sinazep, deixa eu dizer uma coisa para você, isso eu falo com muita tranquilidade. O governo apresentou uma proposta de 34% a 44% de reajuste para os docentes. Era ganho real do salário. Ganho real. Para os 44%, todo mundo ganhava. Dependendo da tabela, você tem de 34% a 44% de reajuste. Era ganho real de aumento. Propus altar em 555. Sabe qual foi a proposta do antes do Sinazep? Quero isso não, quero reestruturar minha carreira. Eu quero step, até dizer, que porra de 5% um atrás do outro? Isso é o princípio da teimosia, tem que ser igualzinho. Tem uma proposta boa aqui, aí é resultado. Eu fui para a plenária do Sinazep. Eu fui para a plenária do Sinazep e aprovamos a seguinte proposta. Que nós íamos chegar para o governo e dizer, olha, nós estamos dispostos a aceitar a proposta sua, desde que essa proposta seja repassada para o PCCTAI. E não precisa ser o 44% não, pode ser o menor, o 34%. O PCCTAI estava sendo oferecido para ele 3,555, tá? 34 era um pouquinho maior do que 555, né? Então era essa a proposta. Pau comeu, né? Mais de uma vez eu contra o Rio, né? Ele defendendo a reestruturação, tal, vai a voto, nós ganhamos. Ganhamos por 4 ou 5 votos, uma votação apertada. Quando a gente ganha a votação, eu fico animado, a mesa vai andar, o que acontece? Questão de ordem. Eu ia pedir uma questão de ordem. Foi não, uma questão de ordem. Que a gente só apresenta essa proposta aprovada aqui em plenário se o Anderson concordar. Eu disse, olha, mas na verdade isso é dizer o seguinte, nós não vamos apresentar a proposta. E o Anderson não quer concordar. Aí aquele negócio todo, a discussão, foi a voto isso, essa questão de ordem. Perdemos a questão de ordem. Só apresentávamos a proposta se o Anderson concordasse. Fomos negociar com o Anderson. O Anderson não concordou. Depois eu soube que o Anderson não concordou, porque na plenária dele eles ganharam por 2 votos. Mas o Anderson, não sei se vocês conhecem o Anderson, plenário do Sinazep você entra, sai, não sei o quê. O Anderson não, tá? O Anderson só entra os delegados. Se você entrar para dar o informe, eles se calam, aí você dá o informe, eles ficam calados até você sair. Eu não sabia disso, né? Plenário do ano para discutir a greve. Eu entrei e sentei. Aí eles falaram. E eu aceitaram. E eles pararam. De falar para tudo. Aí eu, tudo me dando para mim. Aí um cara que me conhecia pegou, vamos aqui fora. Mas não. O que você vai fazer aqui? Assiste a plenária de vocês. Pode não. Eu fui expulso da plenária do ano. Se você botar o informe lá, você tem que avisar antes. Essa ditadura aí.
Histórico da ditadura. Na plenária da Fazenda dos Estados Unidos, todo mundo sai, todo mundo. Mas vamos lá, aí olha bem. Quando o Andy disse que não ia concordar com essa proposta, foi o que eu disse. Pessoal, o governo vai se levantar da mesa e vai negociar mais. E foi isso que ele fez. O que é que eu estou dizendo com isso? O que é que eu quero dizer com isso? Que não dá para sair dessa plenária. É assim. Viu? Gratificação nem pensar. Eu acho que isso é loucura. Diante do estudo que nós fizemos, em que as perdas são muito grandes, e ela não será recomposta em um ano, ter uma gratificação transitória, de que você tem essa gratificação e ela vai se incorporando ao salário, eu acho legal. Porque isso aumenta o nosso poder. Depende da forma que escrever, porque se ficar fora, os aposentados, eu mato vocês. Deixa eu dizer um negócio aqui. Você disse que eu fiz o cálculo errado, eu fiz correto. Agora minha gente. Você não vai falar com você só. E se meus aposentados não vão me apoiar? Não, agora eu fiz normal. Eu fiz a disparidade percentual correta. Acertou? Moleque, peraí, daqui a pouco eu olhando pra tu. Eu ia fazer uma conta aqui quando você ligou. Peraí, eu vou já pra tu. É minha mulher. A mulher velha, viu, Léo? Cuidado. Ele é mais linda do Mulher mundo. velha aí, suas contas. Não, agora tá ok. Agora É falso. de 211% para 247. 211, é? Para 247, qual a diferença? 211 para 247. Não é Deus que é. 247. 11,57%. 11,57%. Essa é a diferença. E 265 para 250. Tem um menino aqui dentro. 4,58%. Mais ou menos é. Isso sobre o lucro. Viu? E cadê a menina que é nível superior? Eu tenho que fazer essa verificação. Se teve ou não teve. Porque a justificativa nossa do Foi Rosa é por que o PCCENTAI não vai ter esse 45% e o resto vai ter, porque já teve. Então só foi 12%. Arredondando 12%, arredondando 5%. Lá em cima, Então eles teriam 34% a mais. Mas seria de 140%. Não, o que eu quero dizer? Que o fosso de 46%, na verdade, ele é de 12% no início da carreira e de 5% no final. No nível é. Deixa eu explicar como eu fiz a conta. Remuneração inicial em dezembro de 2014, em dezembro de 2004. Remuneração final. Remuneração inicial. Eu estou combinadinho demais, estou desconfiado. Eu não, gente. Isso aí É retorno de conta. Ele é matemático, eu sou contador. é o matemático contador. Eu confio em matemática, apesar da Aí veja errada. bem, a diferença Os números não mentem. 211%. Nesse caso, Pato americano. estão mentindo. Não, só foi. Se errar mesmo. Você usa Excel? Gente, tem alguém usa Excel aqui? É com Excel? Não, matemática, então. Então isso aqui, ó. Valor maior. 210,68. Isso. 211. 211%. É isso mesmo, porque aqui é redonda aqui usa. Tá correto? Acertei a conta, cara. Está correto? Não, tá. Melhor aproximação. Então a diferença histórica entre os nível E e D em reajustes é de 11% no início da carreira e 5%. Deixa eu colocar uma coisa aqui, que também é uma diferença entre a manutenção do governo e o Itai na Luta. O Itai na Luta construiu muito uma tabela da seguinte lógica. Essa é boa. Não. Sem uma qualificação histórica para ela. Por exemplo, você tem que explicar o que você quer aquilo. Por exemplo, quando a gente faz uma tabela e chega aqueles dados ali, você tem uma lógica. Porque eu conheço o Sérgio Mendonça, ele é zoador, ele fala assim, não, se vocês vierem com esse argumento aqui, não, essa aqui é boa, isso é boa, boa só é 100, boa é 200%, não sei não. É a piadinha, certeza dele. Né? Boa é pedir 100, boa é pedir 200, pô, pedir 300, 400, 200. Né? Então você tem que apresentar um estudo factível. Quando você apresenta um estudo factível para ele se desdobra. Por exemplo, há uma briga dentro do FONASEF, qual é o marco histórico das perdas salariais. Por isso que eu acho que a proposta de vocês é perigosa. Há uma briga. O Andes está falando das perdas de Temer e Bolsonaro. O Andes está falando. O Proif disse que tirou posição já. Qual Perda foi? de Temer e Bolsonaro.
Porque para o docente isso é muito bom, pessoal. Porque você já teve naquele período 2 reajustes que a gente fez. Não, você pega depois dos reajustes. A diferença, olha bem, se ele pegar o período que eu falei, julho de 2010, a gente reivindica 55% para docente, para técnico, para docente é algo de 20% a 25% o reajuste. 55 para 25 é a diferença razoável, correto? Se você pegar só Temer e Bolsonaro, vai ser 35%. Eu não fiz essa conta aí. 35%, para docente vai ser 30%. Não faz nada diferente. Questão de ordem, vamos, já são 5 e 5, tá certo? Vai dar 6 horas. Acho que tinha um debate do arcabouço fiscal, mas eu acho que é melhor a gente focar e talvez escrever as propostas para a gente já votar amanhã. Eu tenho uma proposta de encaminhamento para isso. Mas acho que dialogar sobre o arcabouço Eu tenho uma proposta de encaminhamento para isso. Ô, Rodrigo, um esclarecimento para você em relação ao que ficou na dúvida para você e para ela. Isso aqui é a proposta da CNS do Sinasef, detalhada no Excel. Vamos lá. 62% do vencimento básico, mais o STEP de 5%. Mas 62% é o mesmo. Eu sei, Mas 55 já. Né? não, mas a gente teve 9, mas não foi implantado. Vai ser votado. Estamos falando hoje. Inclusive é certeza esse 9, tem perguntado por aí, mas vai passar ainda. Então, né? veja. Eu nem acompanhei a lei no Congresso. Mas acho que não tem problema. Por que Lobão explicou naquela hora, e também a gente viu no Carga Luta, que vocês partiram de uma base negativa? Porque veja bem, se você tirar isso, reajuste zero, manter o STEP de 5, qual a remuneração do nível é? Ok? A remuneração do nível ela cai de 16%. Explica direito aí, não entendi. Entendeu? Não? Pronto. É 4.180. Se não tiver Isso um aí reajuste é no um- caso, né? Isso. Sim, se não tiver, mas tá pedindo para ter, né? Mas se você tirar o reajuste da proposta, por exemplo, da nossa do Carga Luta, você volta para o mesmo quanto você estava. Você não ganha menos. Entendeu? O negócio. Foi por isso que o Lobão disse que vocês pegaram. Não, mas ninguém vai ganhar menos, porque é inconstitucional ganhar menos. Ganharam em 2005, foi vencer no nível E. O argumento da CNS para baixar o nível E e não subir todo mundo era que ao subir todo mundo era um reajuste muito alto, que o pessoal está no lado dele. Mas é por isso. Porque como é escalonado, o nível E ia lá para cima, quase 34 mil reais. Não, mas você deixa o nível E onde ele está. Você sobe os outros. Nessa proposta que você falou aí, né? Aí o que acontece? Hoje é 4.180, certo? Tá com a tua tabela aí? Tô. Me confirma. A da CNS, né? A da CNS, Me confirma a tabela de 62,29%. Se o inicial nível é 6.438,12. Inicial nível E, 6.613. Não, aqui tem 62%. Tu está olhando a média do salário. Não, a da média do salário é essa outra aqui. A da média do salário é 7.000. Qual é a que começa? Ah, não, peraí, calma. Calma, porque eu não Sim, vi isso foi agora. É aqui, 5.712. Qual é a que começa com 2.426,46 o aluno? 2.400. Essa daqui é 2.400 é a média. É a da média, então pera. É da média. Então aqui seria a média, não 62, perdão. Deixa eu só propor um encaminhamento para amanhã. Mas não, Presta atenção. Nós fizemos um bom debate hoje. Eu acho que Aí, ó. deu para esclarecer as três propostas. Aí eu vou botar isso para tu para explicar. Deu para esclarecer? Então o que é que eu estou propondo? Que eu, Enver, Diego e Everton cheguemos amanhã aqui, 8h30 da manhã, 9 horas, para a gente ver, sintetizar o que é que precisa, o que é que a gente não unificou entre nós, que precisa ir a voto. Aí entra depois do unificado, o que foi unificado e o que vai ser votado. E aí a gente pode relaxar um pouco hoje. Agora nós temos que ter o compromisso de estar aqui 8h30 da manhã. Assim, Não é melhor a gente terminar agora, não? assim, Pode ficar direto. porque é o seguinte, foram apresentadas, assim, E dormir mais. foi apresentado a proposta aí do pessoal. Você não é pai ainda não. Quando você for pai, você vai ter a noite acordada. Vai ser pai. Não quer dormir. Tem que aproveitar logo. Não, tira isso desde já. Então, acho que é importante a gente sair daqui, porque a gente não vai votar nada aqui, né? Vai Não. votar amanhã. Mas a gente pode fazer um termômetro aqui entre nós, mesmo aqui em aberto. Não precisa ser amanhã só entre a gente. Amanhã o delegado chega, tem delegado tem responsabilidade se ele até vota. Vai ter que explicar novamente, inclusive. Não, mas tem de que ter forma. defesa. Tem que ter defesa. 5 minutos só pra cada e acabou. O delegado foi chamado para vir para aqui. Porque Se ele não veio, a responsabilidade é dele.
Amanhã é ler o que foi consenso, o que for divergente, não vai votar sem defesa de Então, porque o proposta. consenso foi apresentado já agora, né? Isso. Então, acho que seria meio que encaminhar a proposta da Paraíba, né? Porque essa da CNS aqui não é algo fechado, eu não quero essa tabela Eu acho que fechada, algumas, né? o que eu imaginei, por isso que eu Tá quero bem. escrever para mais entender. O que é que eu acho? O que é que nós temos que votar? Quem é o piso nosso? Como é que é o piso? Piso é a média? Piso é o valor com essas correções que eu falei? Qual a proposta do PC de vocês? Piso é quanto? Tem valor? Tem piso não, é só gratificação. Tem valor. Não, tem valor nominal ou tem explicação? Deixa eu achar. Porque olha bem, qual é a proposta nossa? Que o piso passa a ser o A1, 15, por causa daqueles pisos da Já é a propaganda. Então, essa é uma votação. Qual é o Piso piso? A1, 3.597, carreira com 12 níveis Não. e 8 níveis de capacitação. 12 níveis na concessão, mantém a 16 níveis. Não, 12 níveis eu acho que é melhor, porque pela média salarial a gente progride mais. A lógica da CNS não mexer nessas questões de capacitação entre níveis era para simplificar a negociação para 2024. Porque acreditava-se que não teria tempo para poder negociar tantas coisas nessa mesa. Eu acho que ninguém vai ter. Mas Mas vamos escrever essas propostas rapidinho aqui, 20 minutos. quer escrever hoje agora? Já? Melhor, aqui na plenária, Tá bom? escreve Tá. e fecha isso. Deixa eu pegar Fala aí. assim, vou falar com a minha mulher aqui. Ela vai buscar. Fala lá, vem me pegar com o Diego, nós três. Tinha me perguntado como é que ele chegou nos 12 níveis, né? Não, não, ninguém tranquilo. Não, assim, os 8. Como é que é o O que negócio? acontece? Essa questão dos 12 níveis eu concordo, porque a questão previdenciária Hoje a gente tem 4, vai até os 16. mas a gente ia montar para mudar a questão previdenciária também, eu concordo. Quando eu, a cada É nível difícil, mas- que eu acrescento aqui, eu tenho Só a gente 3 regimes previdenciários na carreira. Aliás, diminui um aqui e aumenta um aqui, para manter a realidade. Então nós aumentamos os 4 aqui e tiramos os 4 aqui. Quando você percebe e compara aqui, o pessoal faz os mesmos 49. Passa na cara de pé, por Deus. Passa. E é o mesmo 49, tá vendo? Vou dizer que eu tô chegando. Você não tem um poço, não tem um poço, cara. Porque não tem força, acabou de fazer a conta. Tem poço. Tem não. Tem poço. Tem não. Cara, tem poço. Aí tem, porque se tem um descolamento do E para o D, tem um fosso. Sim, foi A questão é o seguinte, poço é outra coisa. Poço tem. a desvalorização que está sendo colocada aqui, o E está sendo colocado, é a questão, é a comparação histórica, né? Então a manutenção desse fosso aí. Primeira votação, piso. Não, calma Não, aí. existe um fosso gráfico. Precisa. Mas não vai ser Posso dizer? graficamente. Deixa eu. Porque assim, a justificativa dele do fosso é porque o nível D teve mais reajuste do que o E. Mas não teve. Olha, ela tá com fotinho de cabelo cortado, ficou muito mais bonito. Com esse cabelo cortado, só o Não O negócio ficou sério. Agora para reconhecer esse Você negócio aqui aqui, que me contar, né? Essa foto aí que me contar, né? Ai, ai, ai. Conta de Eu ia te mostrar. Eu ia te mostrar a junção. Aí você entra ali pra A junção. A minha proposta é a seguinte: Ele ama, eu tenho um né? caminho na direção Eu sei que é da brincadeira. eu tenho um acordo de aprovar nessa plenária nacional de que a gratificação está no nosso Senado. Então é reivindicação. Amanhã tem que ter goiabinha aqui, viu? É, 16 níveis, Não, o que eu vou botar? Piso. piso, Amanhã a gente não escapa daqui. Porque tem mais uma proposta, né? propostas. Tem mais uma proposta. Quais são as ideias? Tem uma proposta que é baseada nessas 3 correções: fosso, recuperação salarial e de 12 níveis, e tem a proposta. Por isso que eu pergunto, como é que você chegou a esse valor? Se foi isso aqui, não foi isso que você fez, né? Você botaram um valor qualquer. Não. O quê? Cobertura do fosso Você entendeu? e diminuição do O nível. fosse de quanto? É 46% mesmo ou não? Colocar. Aí já bota, deixa em aberto, que ele vai fazer estudo do nível E. Entendi, bota a colinha. Deixa eu ver aqui. 1,039 elevado. Bota assim mais ou menos em relação ao fosso, porque ele ainda vai fazer comparação. 46,60. 46,60. De ajuste. Mas vamos lá, pessoal. Bota piso. Deixa eu voltar à questão do step, porque os companheiros mantêm 3,9. Acho que bota, né?
Se mantém 3,9%. Vamos escrever Mas aqui as eles não coisas. querem Vamos aumentar escrever as para coisas. 5%, não? E a questão de 16 para 12 níveis, a divergência disso? Essa questão, alguém não entendeu ainda? Todo mundo entendeu aqui, né? Gente, a gente é contra o aumento do STEP em 3,9, levando em consideração o STEP de 5 na gratificação. Nós, em 18 anos de PCC TAI, nós conseguimos aumentar 0,9% no STEP. Muito complicado. Então, vocês têm que entender, e aí eu aprendi com o Gil Branco. Na mesa de negociação, o governo vai dizer, ó, tem tanto para a carreira, a gente vai brigar por 2 tantos ou por 1,5 tanto. Mas como é que nós vamos distribuir esse recurso nos elementos da carreira? Onde é que o servidor vai ganhar mais dinheiro? No aumento do percentual do IQ, no STEP, no vencimento básico, numa possível gratificação. Então, assim, a distribuição do recurso... Isso é de invenção. Não, assim, só para fazer quase Olha igualzinho bem, igualzinho em muito carinho 2015. pro Gil Branco. Não, diga assim. A questão é o seguinte, Mas a futurologia... para chegar de 3 a 3,9 foi 10 anos. Né? Foi, Beleza. Mas se a gente não propusesse, está com 9, 3 aqui. Mas faz assim, igualzinho Então, olha bem, quando a gente se propõe 5, pessoal, pelo amor de Deus, se passar de 3,9 para 4, para 4,1, não conquista. Assim, igual assim, a elevação Agora, do veja STEP bem, para mas a gente 5%, seja que permite que contra, o governo passar esse valor, como foi feito em 2012. É porque nós colocamos 5 para como regulamentação. E para que... O que acontece? O STEP... Você entendeu essa história da Gatai de 5? Porque ele chamou de PA, não é bem PA. É 5 em cima de uma questão fixa, quanto mais você ganha, aquele valor em cima de um valor fixo, né? O percentual vai ser menor. Então, ou seja, a gratificação para o nível E, ela vai ter um impacto menor que para o nível B. 80 e poucos por cento, a outra é 100 e tanto, né? E quanto mais você... É quanto é o que eu falei, o monte do triângulo, todo mundo entender. Vamos meter um papel. Quanto mais você Mas avança... que negócio é STEP que eu vou fazer com você? Vocês estão entendendo Essa aqui? diferença do seu STEP aí até Esse agora. triângulo aqui... Não é? Não. Tô boiando esse seu STEP aí. Não, o STEP tem duas. A diferença que ele quer mostrar, que é essa aqui, ó. Que ele diz aqui, ó. Aqui, essa diferença que ele diz que existe. É porque assim, isso Isso aí é é algo bom. combinado. O que acontece? O STEP é muito bom, mas na nossa carreira tem um efeito nocivo por causa do tamanho dela. Porque tem 49 níveis. Escolhe você. O cara lá vai ganhar tantos por cento. Não é verdade isso. Mas 16 Não, é níveis. errado matematicamente. Isso é E a matemática não aumenta. O cara ganha hoje 10 mil. Se o governo reajustar 10%, ele vai ganhar 10 mil mais 10%, 11 mil. Acabou. Mas a disparidade aumenta entre piso e teto. Você acabou de falar. Isso não aumenta o gasto do governo, não. Não aumenta, isso não aumenta. Não estou falando que aumenta o gasto do governo, estou falando que distribui de forma injusta o recurso. Quanto é a disparidade hoje? 511%. Vamos lá. Ela aumentando é bom ou ruim? Entendi. Entendeu o que eu quero dizer a você? Entendi. Porque é difícil para mim entender. Mas olha bem, Olha olha bem, se for pensar nessa lógica, você não vai pedir mais nenhum reajuste. Não, É porque quando eu falo reajuste 55%, vai ganhar mais mas veja bem, se eu pegar a estrutura hoje, manter o STEP em 3,9 e botar 100% de aumento, eu continuo com a disparidade de 511%. Mas se eu colocar 5% de STEP na atual estrutura, eu vou para 600%. Sim, mas olha bem, mas se eu pegar 3,9 e falar 100%, eu vou ter uma diferença Gente, muito dá grande. licença, mas não dá para apitar nada aqui. Mas... Eu acho que Vocês deixam passar. Amanhã É porque vocês estão aí no bate-bota matemática aqui que tá deixando todo mundo olhando. Exatamente. Essa é verdade. Vocês, contador e matemática, se resolvam Amanhã e tragam para o Amanhã eu tivesse aqui, eu tenho que dar 8h30, então, né? Aí vocês aproveitem e cheguem meia hora antes para fazer os cálculos e eu e Diego quer ficar assistindo uma deixa O que é que nós vamos votar? Eu tô com fome.